Olá a todos, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Tribuna do Sucesso. Hoje com o nosso convidado, professor, doutor, pós-doutor, milhões de atribuições que ele acabou de contar pra gente aqui no off, que eu não vou nem conseguir falar tudo pra vocês. Nosso professor André Sadi. Seja bem-vindo, professor. Seja bem-vindo, André Sadi. Obrigado pelo convite, pela possibilidade de participar e falar um pouquinho do escritório, de mim, da minha trajetória. Sempre um prazer. Tudo bem, professor. Então vamos lá. Para quem não sabe, o professor André Sadi ele é doutrinador e, inclusive, eu estava lendo um livro seu esses dias que eu usei no artigo que a gente publicou lá no livro, porque todo ano eu publico um artigo com o doutor André Sadi. Esse ano não vai ser diferente. E, para quem não sabe, o doutor André Sadi é especialista em direito administrativo. Doutor da aula de direito administrativo, forma administrativistas há muito tempo e ele tem uma atuação na advocacia muito forte nessa área. Então, a gente começa perguntando para você, André Sadi, o direito administrativo, na sua opinião, é um nicho promissor para quem quer empreender na advocacia? Com certeza, sem dúvida. O direito administrativo está no nosso dia a dia em tudo que a gente faz, né? Quando a gente acorda e acende a luz, o direito administrativo está ali presente porque a gente tem a distribuição de um serviço público De de energia. energia elétrica. Quando a gente sai da casa e vai para o local de trabalho, para a faculdade, para a escola, para qualquer lugar, a gente está também, né, se valendo de um transporte. Se a gente usa o carro, a gente está sendo limitado das nossas liberdades, né, porque a gente tem que parar, né, no sinal de Sinal, vermelho. que é um ato E administrativo tudo também, né? isso são funções administrativas. O direito administrativo está no nosso dia a dia. Então, e temos, infelizmente, com a mudança do regime de império para república, tivemos uma mudança do conceito de jurisdição para uma jurisdição una, e não uma jurisdição contenciosa administrativa, uma dupla jurisdição como existe na maioria dos países. Essa mudança acabou que desvalorizou o direito administrativo. Mas com a concepção de juridicidade administrativa, ou justiça administrativa, né, e os tribunais administrativos e as funções jurisdicionais feitas pela administração, em alguns casos, o direito administrativo tem se fortalecido, tem crescido, né, e é sempre uma área que tem, né, possibilidades para novas pessoas, para os novos nomes. Então é uma área que tende ainda a crescer muito. É interessante. Eu acho muito legal do direito administrativo é que o direito administrativo nasceu junto com na minha opinião, se o senhor me corrija se eu estiver errado, com a chegada da coroa aqui nos meados de 1800, no início de 1800, 1500, já teve o primeiro ato administrativo ali, né? Então isso eu acho interessante. Você tem alguma pergunta para ele, Larry? Eu gostaria de saber, André Sadi, quais são os maiores desafios hoje em dia os advogados que começam nessa área de direito administrativo, na sua opinião? Normalmente, o advogado iniciante na área de direito administrativo começa atuando na área dos servidores, né? Então, é o servidor que está respondendo um processo administrativo disciplinar, né? Ou que está sofrendo uma sindicância e precisa de um apoio jurídico, Diferenças ou salariais. porque quer, né, verificar se algum dos seus direitos, né, está sendo observado. Então, uma área muito comum de atuação é a área do servidor. Outro nicho é a licitação em contratos, que muitas empresas atuam com licitações em contratos, empresas de pequeno, de médio, de grande porte, né? As empresas de grande porte, obviamente, sempre ficam vinculadas aos grandes escritórios de advocacia, mas as empresas de pequeno e de médio porte tendem a buscar escritórios com infraestruturas menores, locais, próximos às suas sedes. Então, tem a tendência é que o advogado tenha ali uma possibilidade de atuar também nesse segmento de licitações e contratos, né? Então, normalmente são os dois nichos iniciais que o advogado vem atuar. Depois, com um pouco mais de bagagem, acaba tendo outras áreas de infraestrutura que ele vem atuar: saneamento, energia elétrica, né? Enfim, várias áreas distintas que envolvem direito da infraestrutura, que é uma área relacionada ao direito administrativo, que a expertise depende um pouco mais de um pouco mais de estudo, que acaba que, com o tempo, o advogado se especializando, ele pode se focar numa dessas áreas da infraestrutura, não só nas grandes áreas setoriais do direito administrativo. Aham. Que legal, professor. E como que um advogado, na sua opinião, ele pode se posicionar bem no mercado para poder fazer uma captação de clientes nessa área? A captação de cliente é sempre uma dificuldade, né? É um problema para qualquer advogado. Eu costumo falar que todo escritório tem 3 tipos de advogados: o captador, o executor, né, e o administrador.
O meu escritório é um escritório que tem um modelo jurídico, um modelo um pouco diferente de negócio, né? Porque é um escritório específico de consultoria, não é um escritório de contencioso. Eu não faço nem contencioso administrativo nem judicial. Eventualmente, não que eu nunca tenha pego, já peguei alguns contenciosos estratégicos, né, principalmente relacionados ao direito sancionador, multas elevadas, que às vezes vale a pena e é interessante. Mas, no geral, eu não faço contencioso, faço só consultoria. Então, no meu escritório, basicamente, por muito tempo, era só eu. Então, eu fazia a captação, eu fazia a execução e eu fazia a administração do É escritório. difícil Né? fazer isso, né? Quase que agarrar, Meu Deus. jogar e fazer E o gol, apitar. né? E ainda pitar e dar cartão vermelho ainda pra si mesmo. Com o tempo, a gente vai conseguindo, né, crescer, mas a captação é sempre um dificultador. Eu costumo brincar e falar que eu estou buscando sempre um sócio, desde que esse sócio seja um captador. Ah, legal. Isso tem a ver com a proposta que a gente vai fazer para você depois do podcast aqui. A gente tem uma Opa. proposta para fazer. Todos os Bacana. convidados que vêm aqui, a gente tem uma proposta comercial para fazer, inclusive de captação. Mas essa é uma pergunta que, assim, vamos lá. O senhor trabalha na área de consultoria, mas na consultoria abrangendo todo o direito administrativo ou alguma parte específica? A consultoria abrange todo o direito administrativo, mas existem focos que a gente vai se especializando ao longo do tempo. Hoje, a minha área de atuação é mais o direito da infraestrutura e da regulação. Tá? Então, trabalho muito com regulação. Atualmente, eu tenho projetos no escritório vinculados à Anvisa, vinculados à ONU, né, ao PNUD, que estão relacionados ao Ministério da Educação. Então, eu sempre tenho áreas de atuação mais voltadas à regulação do Estado, das empresas, né, atuantes num determinado segmento do mercado. Então, eu acabei focando no que a gente chama de direito administrativo econômico, né, que é uma área mais específica, né, de atuação. Mas se aparece um servidor querendo uma consulta, se aparece uma empresa querendo, né, entender se ela pode se usar de um bem público ou não para, né, se beneficiar, se ela pode adotar uma praça, o que seja. A gente está sempre à disposição de contribuir, porque é uma consultoria em direito administrativo, mas só em direito administrativo. Sim. André, você me falou uma coisa aqui agora que me chamou muito a atenção, que é o seguinte, você não tem token. E Não. você não atua no judicial. Isso me chamou muita atenção, achei isso muito legal, porque é a primeira vez que eu tô conhecendo um advogado que tem esse modelo de negócio. Nem E eu interno. E eu gostaria. Isso nem interno, nem nem interno. Legal, muito Não, bom. isso é bom. E, inclusive, no sábado a gente tem um convidado que é o Bruno Sankofá, que ele vai aparecer lá. O Bruno Feigelson também. Legal. São duas pessoas que não usam terno de usam jeito terno. nenhum. Então E- hoje o terno aqui poderia ter sido dispensado. Ainda, Não, pô. mas aí é mesmo, né? Eu vim do mestrado, eu tô vindo direto do mestrado, todo mundo me olhou de cara feia quando eu cheguei lá com esse terno. Mas a pergunta, doutor André Sadi, é o seguinte, né? Não tem token, não trabalha no judicial, muito legal. Como que foi que saiu da faculdade lá atrás e hoje está na Anvisa, né? Tá prestando serviço para a Anvisa. O que aconteceu nesse percurso? Quem que o colega conheceu? Aonde que o colega Vamos lá. se inseriu para isso acontecer? Quando estava na faculdade, eu gostava muito de direito penal. Né? Inclusive, o primeiro artigo que gostava do mundo acadêmico. Queria ser professor desde que eu entrei na faculdade. Então, o primeiro artigo científico que eu escrevi foi sobre crime impossível. Aí, logo em seguida, eu comecei a ficar um pouco desgostoso com a faculdade, porque eu comecei a fazer estágio, dependia da vara no fórum para, né, liberar o processo, pedia para olhar o processo, falava que se tirasse o processo da fila tinha que voltar para o final da fila. Começou né? o problema aí. E aí eu olhava e falava assim, cara, Desgosto. com a advocacia, porque eu pensava, poxa, o cliente vai sempre achar que eu estou prestando um bom ou mau serviço, não pelo serviço que eu presto, mas sim pelo serviço que o judiciário presta à Conjunto de sociedade. pessoas. E a gente depende do juiz, a gente depende da vara, a gente depende de uma série de outras pessoas para prestar um bom Do serviço. na estagiário, do advocacia. estagiário do juiz. Exatamente. Então, nessas circunstâncias, eu comecei a ficar um pouco desgostoso com o contencioso, porque eu só conhecia o contencioso. E aí, no sexto período, eu conheci o Marcos Juruena, que era um administrativista muito conhecido, era porque é falecido. E o Marcos Juruena estava precisando de um auxiliar de pesquisa para o doutorado que ele estava executando, escrevendo uma tese sobre regulação, na primeira tese no Brasil sobre regulação, o direito administrativo da regulação. E aí eu comecei a contribuir, a ajudar ele com a atividade, né, que ele exerce no mundo acadêmico, que ele exercia no mundo acadêmico.
E logo em seguida ele me chamou para estagiar. E aí, quando ele me chamou para estagiar, eu conheci a consultoria, porque o escritório dele era um escritório de consultoria. Aí foi quando eu não desisti da faculdade de Direito. Eu falei assim: existe um outro mundo que não aquele mundo do contencioso, Legal, de ter legal. que depender do juiz, que, né, a gente, né, cabeça do juiz todo mundo sabe que tem, né? Não vou falar. Ó, Mas, rapaz. aí, Vai vir juiz aqui. vai vir juiz Não, aqui, eu vou te falar. vai vir ministro aqui. E aí eu virei e falei assim, então eu tenho que me policiar, eu tenho que me policiar com essas situações. Eu falei, e a consultoria me atraiu. Eu falei, cara, era tudo que eu precisava, porque era muitos dos consultores são professores, eu sempre quis ser professor. Eu falei, cara, consultoria é o que eu quero. E aí eu não desisti da faculdade de Direito, continuei na faculdade de Direito, pensei em desistir lá pelo 6º, 7º período, me mantive na faculdade de Direito, me formei. No que eu me formei, eu fiz um levantamento dos profissionais que atuavam, que competiam com o escritório do Juruena, né, para verificar o que eles tinham em comum. E o mínimo denominador comum era, todos tinham mestrado, doutorado, todos eram professores universitários, tinham livros publicados e tinham um escritório de que prestavam consultoria. Era o Aragão, o Billy Boeing, né, e vários outros Serão profissionais de convidados sucesso. também para o podcast. E vários outros profissionais de sucesso que eu tinha, queria me espelhar em. Sim. Nessa situação, eu falei, bom, então tem que criar um planejamento. E aí o planejamento foi, eu vou fazer meu mestrado fora, tinha uma vontade sempre de... Onde você fez o mestrado e doutorado? Eu fiz meu doutorado antes do meu mestrado, mas já eu conto isso. Né? Mas o Pô, isso é mestrado, inusitado. a pós-graduação foi em Coimbra, o mestrado em Lisboa, o doutorado na Complutense de Madrid e depois eu fiz o pós-doutorado em Oxford. Então, Rapaz, o negócio aqui é pesado, hein? Aqui é elite da advocacia, do direito administrativo. Aqui a gente está sendo privilegiado. Isso eu posso dizer com certeza. Eu e o Dr. Larry também será com esse podcast, mas eu sou privilegiado porque eu tive contato com os maiores da advocacia de todas as áreas. E top, aqui está o maior, um dos maiores, na minha opinião, da advocacia do direito administrativo. obrigado. E só uma coisa, interrompendo aqui, já que eu já quebrei o protocolo, eu achei muito interessante, professor, e eu vou te chamar de professor porque você é meu professor também, e eu achei muito interessante você dizer que você estava desgostoso com a advocacia por causa do contencioso, porque isso também aconteceu comigo. E isso acontece com muitas pessoas. As pessoas desistem de ser advogados por causa do judiciário mesmo. E a consultoria você não tem necessidade, você não tem contato com as pessoas que, como o Larry, não conhecem a consultoria, não sabem como funciona e você realmente não tem necessidade nenhuma de encostar no judiciário. Vou dar um exemplo. Outro dia, dentre as atividades de consultoria que eu realizo, a principal é o parecer jurídico. Sim. É o que a gente chama de filé mignon. É o filé mignon. Mas existem outras formas de consultoria que são executadas. Por exemplo, tem escritórios que me contratam para elaborar uma petição inicial. Ó, estou com um cliente, o cliente, né, tem essa demanda, eu não conheço a matéria, você conhece, faz a inicial. Tem escritórios que me apresentam para o cliente como se parte do escritório dele fosse. Outros não. Legal. Eu tenho aqui um consultor, né, externo do meu escritório, que tem o próprio escritório, e ele que vai elaborar a inicial e, né, vamos contratar ele também para fazer, para despachar a inicial com o juiz. Outro dia eu fui no fórum, cheguei no fórum de terno, só que sem gravata. Esqueci que não precisava gravata. A minha sorte... Eu já tomei uma chamada por conta disso, irmão. A minha sorte é que eu tô lá com o cliente e o advogado do cliente, né, na fila no corredor do fórum, esperando para ser atendido pelo magistrado. E sai um magistrado substituto que é um conhecido meu. E aí ele me cumprimenta, fala, pergunta o que eu tô fazendo ali, até acha estranho. O que você tá fazendo aqui, rapaz? Eu falei, não, vim despachar isso na sua vara. Aí ele, aqui? Com quem? Eu falei, não sei. Qual o último número do processo? É tal. Então vai ser com fulana de tal. Aí eu falei, pois bem, com ela. Eu falei, cara, deixa eu te aproveitar e fazer um pedido. Ele que? Eu falei, eu esqueci que tinha que trazer gravata. Aí você pediu pra ele emprestar. Vê se ela é cri-cri com isso. Você pode pedir pra ela me atender mesmo sem gravata? Aí ele falou, não, calma aí, foi lá dentro, voltou e falou, ela vai lhe atender mesmo. Meu Deus do céu, cara, impressionante essas liturgias que nos cercam, né? Pois é. Eu acho que eu não sou contra as liturgias, mas assim, comentando porque eu esqueci simplesmente que existem essas liturgias. Como eu lhe falei, eu tinha, numa época, 8 ternos, porque quando eu recém-formado, prestando consultoria, normalmente a consultoria é feita para aquela pessoa que tem cabelo branco. Sim. Né? E eu olhava e falava, bom... Hoje eu tô cheio de cabelo branco. Não, mas... Aí eu olhava e falava, não tem, tem que transparecer, ser o que eu não sou.
Então, recém-formado, tentando entrar no mundo da consultoria, eu só usava terno, deixava a barba, sempre de óculos, porque eu tinha que transparecer ter uma idade além maior do que a que eu realmente tinha. Sim. Então, hoje não. Até que um dia um amigo virou e falou assim: Sadia, você não precisa mais disso, você já não tem mais uma cara de 25 anos. Aí eu olhei pra ele e falei assim: você tá certo, tudo bem. Então eu vou botar, não vou mais botar terno, também não quero mais usar. Hoje eu tenho 3 ternos, quase não uso. Evito ao máximo utilizar, não gosto de utilizar. Mas isso é uma coisa que a gente vai falar aqui. Não nesse episódio específico, mas uma vez eu faço muito networking, né? Então eu fui convidado para ir a um jantar com o Dr. André Mendonça, do STF. E eu conheci o Dr. André Mendonça no Sergipe, em Aracaju, e depois eu reencontrei ele em Brasília. Só que nessa vez que eu fui no Sergipe, que eu conheci ele, tinha autoridade, deputados, governadores presentes. Só tinha eu sem gravata, porque eu esqueci a gravata em casa. Pô, que legal, cara, que maneiro. E todo mundo me olhando torto, tipo, nossa, esse cara tá fora do modelo, ele tá ali como se eu tivesse de chinelo e de bermuda, só porque eu tava sem gravata. Só queria fazer esse adendo aqui, porque Dr. André Mendonça, me desculpe por esse dia, mas vamos lá. Voltando aqui pro script, e eu sou chato com isso, cara, desculpa lá, o Dr. Larry, ele me odeia por causa disso, mas é porque senão a gente foge e não volta. Você falou da consultoria. Eu já trabalhei com consultivo, até hoje eu trabalho, mas já trabalhei subordinado, e eu mexia muito com timesheet. Advogado de consultoria odeia fazer timesheet, odeia, mas eu gostava, porque eu me sentia dono do escritório e sentia que ali, naquele objeto que eu estava lançando, eu estava fazendo o faturamento do escritório, então eu me sentia como dono. E isso é uma coisa assim da minha cabeça, que quem é subordinado, geralmente, que recebe ordem, não sente da mesma forma. E eu muitas vezes fazia propostas de honorários, a gente precificava ali, e essa é uma pergunta que eu quero fazer para você. Como é que a gente faz, como é que você faz a precificação de honorários na consultoria jurídica? Depende muito do que é, né? Normalmente, por exemplo, parecer tem um preço fixo que varia, né, conforme o porte da empresa e o objeto a ser contratado e o dinheiro envolvido dentro desse objeto. E a Então, complexidade do caso, a talvez. complexidade, o dinheiro envolvido e o tamanho da empresa. Só um parênteses. Nesse momento que você está fazendo essa análise da complexidade e porte da empresa, entra também nesse cálculo as horas de trabalho, eventuais horas de trabalho? Parecer, não. Pro parecer, não. Porque tem advogado que faz isso, né? Não, vou calcular aqui minha hora de trabalho. Então, timesheet é justamente isso. Tem outros projetos que não. Por exemplo, projetos de consultoria a órgãos internacionais, como a Organização Nacional de Saúde, o PNUD, né? São o BNDES, quando vai contratar por RFPs, enfim. Nesse caso aí a contratação é um pouco diferente. Aí sim, o projeto vai durar 6 meses, a quantidade de trabalho é de X, eu vou ter que me dedicar, vou ter que botar 3 pessoas da minha equipe para atuar nesse setor, cada um vai atuar uma média de 4, 5 horas por dia nesse segmento. A minha hora homem é X, a hora homem do meu advogado pleno é Y, a hora homem do meu advogado sênior é Z, e aí a gente calcula, coloca no Excel e sai um número no final, que vai ser o que a gente vai colocar na proposta comercial. Sim. Então, tem propostas que são feitas dessa maneira, mas tudo depende da situação concreta. Por exemplo, eu tenho contrato, vamos para alguns exemplos, né? Sim, prático. O parecer, o valor eu vou cobrar, por exemplo, 300 mil, né? Varia entre 250 e 350 meu parecer hoje no escritório. Né? Por que eu vou cobrar 250 para uma empresa ou 350 para outra? Depende desses 3 fatores: o tamanho da empresa, o valor, né? o montante envolvido no objeto da questão, né? E a complexidade do parecer. Tem parecer que eu falo, cara, isso aí eu vou fazer com o pé nas costas porque eu já tenho tudo pronto, porque eu já desenvolvi isso academicamente. Sim. Não vai me dar muito trabalho. Tem outros que, cara, não tem nada desenvolvido sobre isso, vai me dar muito mais trabalho. Tem que fazer uma pesquisa aprofundada. Vou ter que fazer uma pesquisa aprofundada, então vai dependendo do objeto, né? Então esses 3 fatores são sempre levados em considerações para variar entre um valor de 250 e 350, mas não tem como fazer por menos de 250? Claro que tem, depende da situação. Pode ser uma empresa muito menor, de pequeno porte, né? Num objeto muito menos complexo, que não tem por que eu cobrar os 250. A gente tenta cobrar, né? Entre 250 e 350 não parecer.
Tem outros tipos de consultoria, eu tenho contratos Um fixos com o escritório de parecer advocacia. de quantas páginas assim, você está falando? Um parecer de Depende, 350 mil. Eu já fiz pareceres de 50 páginas e pareceres de 400 páginas. Não depende, né? Depende de muita quando coisa, na começo- verdade, né? eu quando começo a escrever um artigo científico como parecer, eu não me preocupo com o tamanho que o objeto, o parecer, o documento ficará. Eu escrevo e, eventualmente, ficando um documento muito grande, o que eu faço é excluir, apresentar o parecer completo e apresentar uma versão, né, enxuta, né, menor, porque aí não adianta eu também a empresa, se quiser apresentar, porque tem pareceres que são pareceres internos para uma empresa ou para o grupo comercial, que eles não vão expor esse documento, tem outros pareceres que são externos, que são para juntar em um processo administrativo ou um processo judicial, né? Uhum. Então você tem Sim. diferentes tipos de pareceres também. Projetos maiores, como, por exemplo, né, modelagens através de PMIs ou através de RFPs e outros instrumentos de chamamento de órgãos e entes públicos para contratação de consultoria, aí a precificação é diferente, funciona mais dessa forma. Eu tenho o meu valor de hora homem, o valor de hora homem do meu sênior, do meu pleno e do meu júnior, né, e do estagiário, e a gente verifica mais ou menos quanto tempo é o projeto, quanto que a gente vai gastar, né, de hora semanal, mensal, calcula, coloca no Excel e sai um número no final, né, e aí a gente tenta negociar. A hora homem, né, por exemplo, do escritório, hoje a minha é R$ 1.200, mas eu já fiz hora homem de R$ 500. Sim, Porque dependendo da situação concreta, você só se torna competitivo se você... É. Até porque são 2 anos de projeto, não adianta eu botar 2 anos de projeto ganhando R$ 1.200. Mais É. fácil eu reduzir para R$ 500 a Sim. minha hora homem, por exemplo. Então, só para quem realmente não conhece a consultoria, esses R$ 1.200 que ele está falando é para cada hora trabalhada. Então, se ele trabalhar 12 horas num dia, ele vai ganhar 1.200 vezes 12 naquele dia. E se ele trabalhar 5 vezes na semana, ele vai ganhar esse resultado vezes 5. Eu falei isso porque eu não vou fazer essa conta de cabeça, que eu não vou dar essa oportunidade de vocês me zoarem desse jeito, porque eu não sei fazer a conta, mas só para vocês entenderem como funciona a consultoria. Olha só que interessante, pessoal. Nós estamos falando com um advogado aqui que ele não tem nenhum processo na justiça. E para poder fazer um parecer para o cliente dele, ele cobra de 250 mil a 350 mil reais em um documento. Esse documento ele vai ser analisado por outras pessoas para tomada de decisões muito importantes, impactantes na vida de uma companhia. E, Ou do doutor, governo que mesmo. trabalho fantástico, né? Você não depender de um juiz, não depender de uma causa ganha, não depender de uma penhora numa conta bancária para você alcançar um sucesso. Excelente. Agora eu te pergunto uma coisa. Nesse modelo de negócio, é melhor trabalhar sozinho ou trabalhar com outros colegas sócios, associados, parceiros? Como Depende que é? muito do que o consultor quer. Por exemplo, tem escritórios de consultoria que tem uma base, né, de advogados por baixo que contribuem na elaboração dos documentos. Sejam esses documentos pareceres, peças processuais, né, opiniões legais, o que venha a ser produzido. O meu modelo no meu escritório é um modelo mais enxuto. Hoje eu tenho abaixo de mim 3 pessoas que, na verdade, só me auxiliam na pesquisa, não elaboram e não escrevem, não executam. Então, eu continuo sendo captador, executor e administrador do escritório. Na verdade, meu sócio hoje é o administrador, por ser servidor, eu não posso administrar, mas né, ajudo, obviamente, em algumas atividades. A questão é, o diferencial do meu escritório hoje ainda é o fato de que quem elabora todos os documentos sou eu. Isso é um diferencial. Com Na certeza. verdade. O escritório, porque o meu modelo de negócio é um pouquinho diferente, André. Até dando explicando como é que funciona lá. Eu já não faço muitas coisas que outros advogados fazem. Porém, eu não tenho essa credibilidade que o André tem, no sentido, tipo assim, pô, o cara tem certeza que é ele que tá fazendo, são as mãos deles que escreveram aquilo. É o brand, É né? o pensamento dele. Então, isso é realmente algo que justifica uma pessoa te pagar 300 mil reais, né? Imagino eu. Então, é um modelo que a gente chama de advocacia boutique, né? É um modelo que o advogado, ele atua ali naquela demanda de forma pessoal, né? Então, isso dá resultados muito elevados, né? Hoje o diferencial do meu escritório é esse, porque eu tenho concorrentes que atuam no setor de direito administrativo, com escritórios chamados de boutiques e que prestam consultoria também, mas que na prática não é ele que põe a mão na massa. Ah, sei como é que é. Ele bota ali o Pô, mas André, advogado ninguém pra faz nada escrever, pra você, né? cara. Tudo é tudo, né? Não, faz nada, Faz a pesquisa. faz a pesquisa. A pesquisa, a Faz a pesquisa. Não, a pesquisa. pesquisa. Então, Essa pesquisa é o quê? faz.
Pesquisa jurisprudencial. jurídica. Toda vez que, por exemplo, todo parecer que sai do escritório, seja pelo tema que for, eu faço questão de esgotar toda a pesquisa de todos os tribunais do Brasil, de esgotar toda a pesquisa doutrinária, de ter acesso a tudo que existia escrito sobre aquela temática. Então, por exemplo, o parecer recente que eu dei foi para a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica para discutir a possibilidade de farmácias realizarem atividades, né, de diagnósticas de menor potencial, enfim, simples, né, como, por exemplo, a avaliação de se a pessoa tem ou não Covid, né? Então, e coisas Sim. mais não tão complexas como acontece, por exemplo, num diagnóstico. Isso foi um parecer que a gente, né, que elaborou, e eu preciso, vamos levantar toda a doutrina que existe sobre a matéria, vamos levantar toda a jurisprudência que existe sobre a matéria. E aí essa equipe faz esse levantamento. Eu não perco o meu tempo fazendo esse levantamento, porque o meu tempo tem que ser focado para a produção do texto em Do si. texto em si. Legal. E André, vale a pena hoje em dia você trabalhar para empresas que são contratadas pelo governo ou você ser diretamente contratado pelo governo? Quais são os Atualmente, os riscos dois disso? projetos que eu tenho são projetos com o governo. Um, eu estou estudando para o governo, recentemente lançou a legislação, a lei de Governo concurso federal. público, governo federal, e o governo federal provavelmente conseguiu algum recurso da ONU e contratou alguns consultores individuais, dentre eles eu, para fazer, por exemplo, no meu caso, eu estou analisando a judicialização do concurso público no Brasil. Uhum. Então, são 16 mil sentenças que eu estou tendo que levantar, me utilizando de inteligência artificial para analisar, Caraca, que separar, maneiro, cara. catalogar, né? E apresentar para o governo federal produtos em que a gente demonstra onde, né, as pessoas e por que razão as pessoas estão judicializando alguns concursos, para quando o governo for regulamentar a lei, ele poder, né, prever situações que possam diminuir essa judicialização. Isso faz parte Então, de um estudo de impacto regulatório não parecido? chega a ser um estudo de impacto, mas é um instrumento que o Estado que o governo brasileiro vai usar para regulamentar a lei do concurso público. Sim. Então, não só eu, mas outros profissionais foram contratados, cada um com um foco diferente. Então, eu estou fazendo a judicialização, o outro está fazendo benchmark internacional, e cada um faz uma atividade, né, num edital que é lançado, que a gente concorre, né, e que remunera para apresentar alguns produtos. Legal. Então, esse produto é o produto que eu estou trabalhando atualmente. Tem um outro produto com relação à Anvisa que, né, já é uma consulta pública que várias empresas encaminharam contribuições e que eles precisam que alguém faça avaliação jurídica, né, legal dessas contribuições. Então, estou tendo que analisar contribuição por contribuição, fazendo um pequeno comentário sobre a legalidade da contribuição que uma empresa ou uma associação ou uma pessoa física fez. Lá na minha rotina do escritório, André, eu utilizo muitos sistemas, sabe? Tecnologia, inteligência artificial e ferramentas de software jurídico. São várias. E eu gostaria de saber quais você utiliza no seu dia a dia, no seu escritório. Hoje em dia, atualmente, só o ChatGPT. Só o Só ChatGPT? o ChatGPT atualmente que eu uso. Até a gente tem Suficiente. estudado, né, eu estudo academicamente inteligência artificial, né, as cidades inteligentes, contratos inteligentes, novas tecnologias disruptivas. A gente tem alguns livros publicados sobre o tema, mas eu não vejo muita utilidade na função da advocacia que eu exerço. Tá? Mas eu uso sim, por exemplo, não tem como eu analisar 16 mil decisões, catalogá-las, né, com a velocidade que eles demandam em apenas 30 dias, né, os 16 mil casos. Não tem como ler sozinho 16 mil decisões, né, emendas de decisões, e Nem se você vivesse em catalogar e função tal. disso, né? Exatamente. Então, isso hoje a inteligência artificial nos permite. Então, eu criei uma rotina para que dentro de um Excel ela pudesse catalogar, e faz muito bem feito essa atividade. E permite, então, uma vez essa categorização feita, aí sim fazer uma avaliação numa etapa posterior. Ou seja, o tempo que eu gastaria fazendo isso seria provavelmente de 2 meses, e a inteligência artificial faz em 10 dias. Sim. Sim. Professor, na questão da advocacia na área de licitações e contratos públicos, como é que você enxerga essa área? Você já atuou? Você acha que é uma área promissora, escalável? Eu acho que sim, assim, sempre o Brasil movimenta muito dos seus recursos em contratações
públicas via lei de licitação. A lei foi recentemente Alterado. alterada, né, então reaqueceu o mercado acadêmico, reaquece o mercado, né, como um todo, e, né, os problemas continuarão persistindo, né? Esses dias na televisão aberta acabou de ser divulgado o primeiro escândalo da 1433, né? Então, e as coisas vão acontecendo, mas eu acho que sim, é um mercado promissor e quem quiser atuar com direito administrativo tem nas licitações um grande âmbito de atuação ainda. Sim, eu lembro do que aconteceu com a concessão da linha amarela, uma vez que teve, teve a impugnação e tudo mais, e a questão de discussão dos contratos públicos, porque ele tem cláusulas exorbitantes ali, eu acho isso muito interessante, eu gosto muito dessa parte. Mas pense só da seguinte maneira: concessões são contratos grandes, em que os Sim. grandes escritórios, os grandes advogados acabam tomando para si, né? Mas existe a compra do arroz, existe a compra do papel higiênico, né, da caneta. Então, todas essas atividades menores, elas também envolvem contratos administrativos e a lei de licitação. Sim. Então, tem mercado para todo mundo. Tem mercado específico. Eu, por exemplo, da área de energia nuclear, tem transporte de material radioativo. Tem empresas que fazem licitação para isso. Então, tudo isso é área que a gente pode atuar. E o que eu sempre digo é que sempre tem mercado para todo mundo. Como que é a atuação, André, na área dos tribunais de contas e de regulação? O controle feito pelos tribunais de contas é sempre também um bom nicho de atuação para o administrativista, né? Então, os órgãos de controle... Você faz isso lá no seu escritório? Não, porque eu não faço consultoria. Tá. O que eu faço, por exemplo, um prefeito está respondendo Improbidade, alguma coisa assim? improbidade, uma ação junto ao Tribunal de Contas porque cometeu uma irregularidade qualquer. E aí o advogado dele entra em contato querendo um parecer para mostrar que ele não cometeu irregularidade nenhuma. Entendi. Aí eu dou um parecer falando que não existiu irregularidade nenhuma e esse parecer é utilizado no Tribunal de Contas, na ação de probidade e assim por diante. Legal. Então ele fortalece a defesa do advogado. Uma outra defesa, né? Que é contratado pelo cliente. Uhum. O cliente, muitas vezes, é quem me paga, né? Por indicação do escritório de advocacia, falando, é importante para fortalecer a sua defesa que a gente apresente um parecer de um professor renomado. É também, então, você é um consultor de outros escritórios de advocacia. 90% dos meus clientes são escritórios de advocacia. Pô, que maneiro, Interessante. André. Que maneiro. Muito interessante. Eu acho que, inclusive, André, isso daí me parece que é o topo de carreira, assim, né? É quando o cara ele já tá prestando serviço para outros advogados que precisam da palavra dele para tomada de decisões, né? Isso é interessante porque tem uma pergunta aqui que a gente pergunta justamente isso, se existe demanda para curso de mentoria ou de Boa. ou curso ou mentoria nessa área, porque é interessante. Você é muito preocupado para isso, para ser mentor de alguém? Não, para ser mentor não. Mas você acha que existe mercado para isso? As pessoas perguntam por que você não grava algumas aulas e coloca nas redes sociais. Hoje mesmo no almoço eu estava falando com um colega sobre isso. Eu acho que assim, eu praticamente faço uma postagem diária, porque eu tenho uma pessoa que cuida disso no escritório. Então a gente faz muitas postagens e mesmo assim eu só tenho 2.000 seguidores. Então eu tenho mais de 40 livros publicados, individuais são, sei lá, 20, mais os coletivos mais os outros 20. É muita coisa, assim... André. André, fala um pouquinho para nós como é que são os seus livros abertos, como que é esse seu trabalho? Então, eu entendo que o conhecimento, quando é produzido por alguém, ele não deve ser restringido a um grupo determinado de pessoas por uma questão econômica. Então, eu sempre fui partidário de que, se eu sou professor de universidade pública, eu tenho que, né, devolver para a sociedade o que a sociedade me concedeu. Eu não fui financiado pelo governo brasileiro para fazer meu estudo de mestrado e meu doutorado. Meu mestrado foi financiado pela União Europeia, recebi bolsa da União Europeia. Meu doutorado eu recebi bolsa do governo espanhol. Mas mesmo assim, eu voltei e me tornei professor de universidade pública. E eu recebo minha remuneração por isso e faço pesquisa e publico as pesquisas que eu faço, né? E eu entendo que, uma vez que eu publico essas pesquisas, que eu tenho sim os direitos autorais sobre essa pesquisa, mas eu não preciso ganhar os direitos autorais publicando o livro por uma editora comercial e recebendo uns royalties da editora comercial, por exemplo, R$10 por livro vendido. Então eu preferi, dentro do centro de pesquisa que eu presido, criar uma editora. Essa editora é uma editora filantrópica, não recebe absolutamente nada pelo que faz. Ela publica o livro, né? E eu simplesmente deixo o livro de acesso aberto. O acesso aberto não significa que o acesso é gratuito. Você entra no site do meu escritório e você vai ter acesso a todos os meus livros.
tá? Ou quase todos os meus livros, que tem um ou outro que eu publiquei com alguém que se alguém disse, não, eu não quero, deixa fechado porque eu quero tentar ver se eu ganho um dinheirinho. Ninguém ganha dinheiro com livro, mas tudo bem. Já foi época que as pessoas ganharam dinheiro com livro. Eu imagino que já foi época. Já foi Já, época, hoje já. não mais. Então, as pessoas, o que está lá no texto do site pode baixar, mas contribua com algo, né? Contribua com o valor que você entender adequado. E se você não tiver condições de contribuir nesse momento, tudo bem, baixe mesmo assim. Pô, que Faça o maneiro, cara. download mesmo assim. É legal. Que atitude boa, cara. Mas é uma visão disruptiva de mercado. É muito Porque, disruptivo. Por exemplo, ano passado tivemos mais de 5 mil downloads, mas apenas 6 depósitos, 6 Caraca, doações sendo executadas. que coisa, As né? pessoas ainda, né, tem que se acostumar. É aquela história que teve alguns anos atrás no Brasil, de que tinha um cafezinho, você podia ir lá tomar o seu cafezinho e pagar quanto quiser pelo café. Ah, Todos naquele. faliram. Teve, Todos faliram. teve um aqui perto, né? Porque Teve um aqui teve um perto. aqui no centro da cidade. Aqui. Quando você conta com os outros dessa maneira, velho. Não é cultural do Brasil. Não é, não é, infelizmente. Mas não é. pra mim o importante é ter os Isso 5 tem a ver mil também um pouco a downloads, ver com né? com a... Sim, Para mim, sim. o importante é ter os 5 mil downloads, as pessoas terem acesso a essa informação, uma informação de qualidade, né, creio eu, enfim. Né? O que eu, como professor universitário, eu sempre olho e percebo que existe muito recompilador no mercado, ou seja, o cara que tem um livro publicado, mas que recompilou de outros livros e que não entende muito bem o que ele mesmo escreveu. Tá, sei. E que existem contradições, em que existem erros, né? Uhum. E que a gente percebe, né, que está ensinando da forma errada. Caramba. E na atualidade. Na atualidade, Caraca. as pessoas não percebem que estão aprendendo Quem não, errado, quem porque não sabe, Quem não né? sabe, Quem não é. sabe não vai saber mesmo. Então, muitas vezes eu digo, cuidado com o sistematizado, com o esquematizado, né? Com Ah, o- tá, o esquematizado. resumido, Sim, todos sim, sei esses qual é. tipos de, né, não Os determinando catálogos, né? uma determinada pessoa em si, mas qualquer um desses são sempre que tem que ficar de olho. Eu ouvi né? isso na minha A pessoa faculdade que tem inteira. um livro, né, de direito tributário, direito administrativo, direito penal, o mesmo autor, calma aí, você é especialista em tudo, cuidado. É. Então, assim, não dizendo que não possa ser, mas Sim. né, tem que sempre se tomar cuidado com isso. Então, Agora, André, para nós, é claro, quando a gente é recompensado pelo nosso trabalho, financeiramente é ótimo. Agora, quando a gente é mencionado, também deve ser muito bom. Eu te pergunto, quando você tem o seu nome mencionado em decisões judiciais ou em outros artigos de colegas, trabalhos de colegas, como que é esse teu sentimento? sentimento de orgulho. Orgulho, essa é a Sentimento de palavra. orgulho, Legal. De- Você se olha no de- espelho e fala, é isso aí mesmo. Pô, isso aí. É isso aí certo. mesmo, deu certo. Consegui, deu tô certo. sendo reconhecido. Outro dia que existem índices, né, distintos nas redes sociais, no Google, quantas vezes você foi citado, então existem Aham. vários índices. Outro dia atingi o valor de 1.000 citações, eu falei, pô, bacana, Pô, Academia maneiro. Conteúdo, Mas 1.000 né? citações em qual período? Acho que não sei, Ah, não tá. sei determinar assim. Acho que desde o primeiro da primeira publicação. Entendi. Né? Mas esses identificadores, eles não vêm muito bem, porque tem muitos livros que eles não conseguem ter acesso, Aham, então é aham, sempre um sim. número maior do que o que ele está identificando, mas Sim. é um balizador, porque se você compara com outros colegas, se um outro colega tem 300 citações e você tem 1.000, você está bem. Aham. O importante é, para uma pessoa que exerce a função de consultor como eu, é a notoriedade. Você Sim. né, tem um reconhecimento, tem notoriedade, então quanto mais as pessoas me citam, mais as pessoas se utilizam dos meus livros, melhor. Você também tá se referindo a juízes, desembargadores que utilizam nas decisões judiciais? Eu sempre mando livro eletrônico para o judiciário, muitos deles Ah, os maneiro. utilizam, citam, e outros não. E Legal. alguns livros do GEDAC já foram usados até pelo STF, né? Já. Pô, E o maneiro. GEDAC tem uma outra questão, que o grupo de pesquisa, que é o grupo de Direito Administrativo Contemporâneo, ele tem uma pegada de pesquisar sempre temáticas que são pouco exploradas, que foi o nicho que eu busquei. Né? Por exemplo, eu não consegui enxergar dentro do mundo europeu uma função comercial da advocacia, mas sim uma função acadêmica. Eu fui lá como acadêmico, fiz meu mestrado e meu doutorado, né? Depois o pós-doc. Então, quando eu voltei com uma visão europeia do direito administrativo. Fiquei 6 anos na Europa e enxergava o direito administrativo de uma maneira. Como é que eu fiz para tentar crescer no Brasil? Eu enxerguei coisas que que existiam na Europa que não existiam no Brasil. Por exemplo, na Europa tinham vários textos né, e livros sobre silêncio administrativo. E eu olhei aqui e falei assim, olha, existe silêncio administrativo no Brasil, o Carvalhinho fala uma página no curso dele, mas não existe nenhum livro sobre isso no Brasil, não existe nenhum texto específico sobre isso no Brasil. Bom, vou escrever sobre isso. E aí escrevi um livro sobre ciência administrativa. Aí depois, ninguém está falando sobre autorregulação. Vou escrever sobre autorregulação. Ninguém está falando sobre isso. Aí vou escrever sobre isso.
E aí eu fui buscando nichos acadêmicos de publicações em que não tinha nada escrito sobre o tema. Então Sim. foi isso que E aí com isso eu consegui ganhar uma notoriedade no mundo acadêmico. Ganhando notoriedade no acadêmico, você acaba reverberando isso para a advocacia consultiva. Boa. Então essa foi a estratégia. Olha, hoje para trás falou, deu certo. Deu E certo. aí no grupo de pesquisa é a mesma coisa. A gente inicialmente começou sempre pesquisando e buscando temas que não fossem muito explorados. Transporte aquaviário de passageiro, né? Energia solar, inteligência artificial, novas tecnologias disruptivas. Então a gente foi sempre buscando medicina diagnóstica, Sim. né? Cemitério. Cemitério, parques e Então, jardins. Parques e jardins, né? Bioeconomia. Então tem várias temáticas dentro do grupo que já saíram como livros publicados, que o livro só tem um livro do grupo de É pesquisa. impressionante como todo Sim. mundo acha que isso aí é direito civil, né? Não, mas... Não, cemitério é direito civil, com certeza. Não, Direito administrativo nada a ver. tá em tudo. Muito bom. Eu tenho duas perguntas para fazer que dessa vez não são sobre a advocacia em si, mas são sobre direito administrativo. Porque a gente tá com um mestre aqui, um doutor super renomado, a gente não pode perder essa oportunidade. Eu sempre vi, isso é uma coisa que sempre me incomodou. Na primeira aula de direito administrativo, o que você aprende? Legalidade, que hoje em dia é juridicidade, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e transparência. Toda vez que eu vou em algum prédio público, tem lá bem grande assim o nome do prefeito, o nome do gestor que realizou aquela obra. O que o senhor acha sobre isso na visão do princípio da impessoalidade? Eu não vejo problema nenhum. Eu acho que cada gestor ele tem que ganhar os méritos pelos atos que eles realizam. Mas ali não seria o gestor que fez, mas sim a cúpula. Por exemplo, não foi o As prefeito placas, X, né? mas foi o prefeito, foi o município X. Sim, mas o princípio da impessoalidade não é violado quando você coloca uma placa dizendo que foi durante a gestão do Zé, com os subsecretários Z e assim por diante. Eu acho que as pessoas que se dedicam à gestão pública, elas também merecem serem prestigiadas e serem reconhecidas pelo ato de gestão que elas realizam. Sim. Então, se você vira prefeito da cidade, né, e consegue transformar a sua cidade, você não quer ser só reconhecido ao longo pela gestão que você fez. Você merece ser reconhecido pela gestão que você fez. E nada mais justo que, se você conseguiu inaugurar o primeiro hospital da cidade, que seu nome conste lá enquanto aquele prédio perdurar. Porque foi você que construiu, que você conseguiu tirar aquele projeto do papel. Ah, Isso legal. não viola necessariamente a impessoalidade. Não, é legal, é uma perspectiva interessante, eu não tinha pensado por esse lado. E qual é uma dica que você tem para quem está começando na advocacia do direito administrativo agora? Estudar. Ler. Pô, vai Uma das perguntar coisas isso que pra uma professora de É. universidade. Uma das A única coisas coisa que vai mais- falar é estudar. Uma das coisas que mais me incomodam hoje é que as pessoas não leem. E estão precisando, né? E não é. Antigamente, muitos. Você não lê liam muito ainda, porque- André? Eu leio muito. Eu queria Não perguntar... somente os próprios textos, mas textos de outras pessoas também? O que eu mais faço atualmente é ler texto de orientandos. Ah, sim. O que às vezes me incomoda. Eu imagino, eu imagino. Porque graças a Deus, meus orientandos hoje são muito bons, mas tem temáticas que nem sempre na orientação que você faz são orientações que eu gostaria de ler, ou que eu gostaria de dedicar uma parte do meu tempo para fazer a leitura. Né? Mas é o tema do aluno que eu oriento, que eu me propus a orientar e que eu aceitei a orientação, então mesmo não sendo o tema mais, que mais me agrade, eu paro, eu leio, eu comento, eu rascunho, a caneta. A internet te traz muitos clientes? Não sinto trazendo cliente. Aham. Mas Não porque sinto você trazendo não cliente. investe nessa área ou porque você acha que não tem potencial para trazer? Não, eu acho assim que as redes sociais me fazem ser lembrado. Uhum. Então, ok. O que já é muito bom. Todo dia eu tô postando. Beleza. Né? Meu nome tá aparecendo. Beleza. Aí daqui a pouco o cara tem uma possibilidade de dar um parecer para um administrativista. Ih, rapaz, tô precisando de um administrativista. Aí vem uma postagem minha, vai lembrar de mim. Faz bem, faz bem. Então a internet e principalmente as redes sociais ajudam as pessoas a lembrarem que eu existo na hora que elas necessitam. Então, por exemplo, outro dia eu saí para tomar um chopp aqui no centro da cidade às 6 da tarde de uma quarta-feira, encontrei um criminalista, ele, tô precisando de um administrativista, ainda bem que eu lhe encontrei hoje. Eu dei meu cartão, mas não me ligou.
tudo bem. Uhum. Mas Aqui a gente né, tá pra falar a Eu verdade. vou tomar um Mas- chopp 4 horas da quarta-feira. Não, mas Deu outro cartão. uma coisa que eu mas é tenho. pra ser lembrado, né? É, Sim. uma coisa que eu perguntei no último podcast pra Quem não última é bicho não é convidada. lembrado. Exatamente. Você não lembra da Veiga de Almeida, né? Da Atlética, mas enfim, mas era um lema. Uma coisa que eu perguntei no último. Nós perguntamos no último podcast pra última convidada. Foi a questão de surpresa com a evolução da sociedade. Porque a sociedade evolui e o direito evolui junto. Então, surgem novas demandas que não existiam antigamente, sobretudo no direito administrativo. Hoje em dia a gente fala de consensualidade, a gente fala de muitas coisas de tecnologia, de governança de órgãos públicos, que era uma coisa privativamente do setor privado. Ficou até feio falar desse jeito, né? Mas, desculpa a cacofonia, mas hoje em dia a gente vê. Qual foi a demanda que surgiu com a tecnologia que mais te surpreendeu e quais são as tendências que você acha que o direito administrativo tem para os próximos anos? Eu vejo que a inteligência artificial vai mudar muito a advocacia brasileira. Hoje, né, por exemplo, uma atividade como essa de fazer levantamento jurisprudencial, tá? Em que às vezes, já tive que contratar a mão de obra para executar, Nossa, cara. cara. né? Não vou mais precisar contratar mão de obra para fazer esse tipo de execução de Você vai atividade. contratar um Então, sistema. Tem um dos nossos convidados que vai vir aqui, ele desenvolveu um sistema para isso. É. E ele o sistema é justamente para isso, para jurisprudência. a juridimetria, ela vai facilitar e ajudar muito, né? Conhecer melhor o posicionamento dos juízes, do tribunal, né? Isso vai mudar a advocacia em alguns sentidos. Então, acho que a advocacia não vai terminar, mas essa advocacia que a gente conhece, ou que existia até então, não vai mais ser a mesma. Eu vejo com muito maus olhos a quantidade de universidades que a gente tem no Brasil. A gente tem mais de 1.800 faculdades de direito. Isso representa praticamente 50% das faculdades de direito do mundo. A gente tem uma quantidade absurda de formandos, né, por ano, de advogados ativos, né? Isso é muito ruim para a classe em geral. Mesmo com a OAB, né, fazendo os exames da OAB, não adianta, a gente continua tendo um número muito alto de formandos, e a formação, a cada dia que passa, tá pior. Mas você acha que o problema tá na quantidade por si só ou no número na quantidade, que eu digo na quantidade de advogados, com a qualidade que as universidades acabam prestando, ou no espaço para atuação? Você acha que tem espaço para todo mundo, que não tem? Eu acho que o nosso acesso ao judiciário é muito bom, né? Em comparação a outros países. Sim. Então, o mercado sempre tem para o bom advogado. Sim. Vai sempre existir um mercado para a pessoa que se dedica, que estuda, que tem competência. Vai sempre existir um nicho que ele vai poder atuar e ter uma remuneração digna para um ser humano. Agora, o modelo tem que ser transformado. Sim. O modelo de educação não pode continuar sendo este, né? Existe uma necessidade premente de valorizar. Se pudesse, eu seria apenas professor da UF 24 horas por dia, né? Mas não, eu tenho que dar aula na UF, na PUC, ter meu escritório de advocacia para conseguir pagar as contas, né, de duas universidades que eu dou aula, que representam praticamente 50% do meu tempo semanal. Só isso daí vai pros 3 filhos, né? 1/3 dos gastos que eu tenho na minha casa. Não, Pô, inclusive, eu imagino. só tô fazendo mestrado na PUC porque o doutor Sadi me recomendou. Meu Deus. Eu só tô lá por causa do senhor. Então eu queria te agradecer aqui publicamente. Vou fazer Mas- uma última perguntinha aqui, Sadi, vamos que é o fazer, que a gente tem que seguinte. encerrar. Quando você está fazendo seus pareceres, vou dar um exemplo aqui, para um prefeito, para um governador, para um político, tá? Para um advogado de um político. E nesse parecer, nos seus estudos, nas suas análises, você identifica que de fato houve a improbidade, houve um erro, houve um equívoco, aconteceu alguma coisa por ato dessa pessoa. Você passa isso no seu parecer? Você não passa essa informação? O que acontece nesse momento? Já entendi a pergunta. Existe uma coisa que todo parecerista tem que ter, que é imparcialidade e preocupação com o seu nome. Responsabilidade também pela O assinatura. que né? acontece? Eu já conheci pareceristas que a empresa virava e falava assim: eu gostaria de um parecer nesse sentido. Uhum. Você me daria um parecer nesse sentido?
né? Ó, nesse sentido eu te dou por R$1 milhão. O parecer custa 300, mas para defender isso daí, eu vou te cobrar R$1 milhão. Seria contra aquilo que tu pensa. Que é contra o que ele pensa, mas aí ele cobra o triplo do valor que ele cobraria para, né, sustentar. Porque no direito isso. você consegue sustentação para o que você quiser. Sim, e além disso, isso pode prejudicar a sua própria doutrina, a sua né? imagem e doutrina, exato. Uhum. Não vou citar aqui exemplos, mas existem pessoas que, né, deram pareceristas, que deram pareceres num determinado sentido e depois se tornaram, né, magistrados e, né, mudaram Deu o ruim. posicionamento depois. Não é. Então, assim, Acontece. a minha escola foi a escola do Marcos e do professor Diogo Figueiredo Moreira Neto. O professor Diogo Figueiredo sempre foi muito Caramba, honesto academicamente. Então, ele sempre recebia uma proposta de parecer, ele falava, vou fazer uma pré-análise e vou te dizer se eu tenho, qual o meu posicionamento inicial. Eu falava, eu defendo dessa, minha posição é essa. Atende à sua necessidade? Se atender, você paga. Porque se não atender, a empresa vai falar, não, então não vai atender minha necessidade, eu não vou lhe contratar. Tudo bem, não contrata. Eu já tive pareceres que eu escutei o que o cliente mencionou, mas eu sempre coloco nas minhas propostas um disclaimer falando, ó, se ao longo da elaboração eu mudar o posicionamento, eu vou lhe entregar o parecer e se você quiser usar ou não usar, o problema é seu. Tá? E aí é a hora que você se preocupa com o seu nome. Né? Então eu sempre já tive propostas que eu falei, ó, eu vou fazer uma pré-análise, vou te cobrar por essa pré-análise, que eu vou ter que analisar toda a documentação, né? Vou te entregar uma opinião curta de 5 páginas do que eu penso, e se for condizente com o que você quer, aí eu elaboro o parecer e cobro o restante do valor que a gente está aqui combinando. Tá? E funcionou bem. A gente faz uma pré-análise, porque ó, de tudo que você está me falando, da documentação que você está me entregando, não me sinto confortável. Mas já dei pareceres com informações entregues pelo cliente e que depois o cliente fez a delação premiada falando que tinha corrompido. Tá? E aí você fica numa saia justa. Mas, na verdade, o que eu faço para todos os meus pareceres? Eu coloco toda a documentação que me foi entregue. E eu sempre tento me resguardar falando o seguinte, ó, né, diante das informações que me foram entregues e, né, sem controlar qualquer outra informação que não seja essa das que me foram entregues, o parecer é nesse sentido. Agora, né, se vem uma outra informação posterior que não me foi uma investigação também, né, de documentação que não me foi entregue pelo cliente, talvez essa posição mude. Doutor, uma pergunta. André. Como a gente já está terminando aqui, eu preciso fazer essa pergunta rápido, porque como você está falando dessa parte de consultoria, é uma coisa que as pessoas precisam saber também. A questão da responsabilidade pelo parecer. Muitas pessoas, às vezes, emitem uma opinião que muitas vezes não condiz com a realidade ou que leva empresas ou outros governos até a tomar decisões ruins. Qual é a responsabilidade do parecerista nessa situação? Depende muito do tipo de parecer que a gente está falando, tá? Um parecer como o meu, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Mas tem pareceres que são feitos por advogados públicos que vão depender da natureza do parecer. Tem pareceres que são vinculados, tem pareceres que não são vinculados, tem pareceres que são obrigatórios. Então, dependendo da natureza jurídica do parecer, a responsabilização do parecerista vai ser distinta. Entendi. Agora, para a gente encerrar aqui a nossa participação com esse grande mestre aqui do direito administrativo, essa é uma pergunta que não tem nada a ver com o resto do podcast. Isso aqui é uma pergunta minha para quebrar o protocolo e acabar de um jeito diferente. Você conhece aquela página do Instagram Eli Bolado? Conheço. Nossa, eu amo aquela página. Você gosta daquela página? Vejo, acho engraçado, mas eu não sei de quem é, desconfio só. Não é você que é o dono daquela página? Eu ainda vou descobrir quem é o dono dessa página. Isso, cara. Eu acho que é uma pessoa, mas não vou falar. Não fala não, mas eu quero saber quem é, porque eu quero bater... Se o senhor pudesse reviver algum gigante do direito administrativo, quem o senhor reviveria? Eduardo Garcia Renteria. E depois dele? Diogo Figueiredo Moreira Neto. Diogo Figueiredo Moreira Neto. Legal. Espetacular, né? Doutor André, muito obrigado pelo seu tempo aqui. Obrigado pela sua participação. Só nessa 1 horinha eu já vi as atribuições importantíssimas que o colega tem. Então eu agradeço pelo seu tempo, por ter reservado esse tempinho aqui para falar conosco. Muito obrigado pela sua contribuição, tá, meu amigo? Foi um prazer falar contigo nesses minutos. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigado.